Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM. Aqui quem fala é Frei Inácio. Estamos aqui reunidos nesse nosso programa, O Pão da Palavra. Convido a você a meditar comigo o Evangelho desse segundo domingo do Advento. Lucas, capítulo 3, versículo de 1 a 6. No 15º ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes administrava a Galiléia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, e Lisânias a Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Antes de fazer um pequeno comentáriozinho acerca deste evangelho, quero apenas salientar uma característica do evangelho de Lucas. Segundo os estudiosos da Bíblia, o evangelho de Lucas foi escrito por volta dos anos 80 e 90, na mesma época que o evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos já existia, foi escrito no ano 70. Para que público foi escrito o Evangelho de Lucas? O Evangelho de Lucas foi escrito para as comunidades paulinas, cuja maioria das pessoas eram pagãs. O que é isso? Pessoas que não tinham nenhum contato com o judaísmo, mas que vinham da prática das religiões gregas e das religiões romanas. Por isso, que o Evangelho de Lucas salienta que Jesus é o Salvador de toda a humanidade. Porque era este o conteúdo da pregação de Paulo. Paulo ensinava que Jesus veio para salvar toda a humanidade. Diferente, por exemplo, do grupo dos nazarenos, diferente, por exemplo, do iniciozinho da comunidade de Mateus, que considerava que Jesus era o Salvador apenas do povo judeu, era o Messias apenas do povo judeu. Paulo foi o primeiro a ter a intuição de que a fé em Jesus derrubaria o muro entre os judeus e os gentios e faria com que a humanidade se tornasse uma fraternidade, uma humanidade inteira. E por isso, ele prega e ensina que Jesus não veio salvar apenas um povo, uma cultura, mas que Jesus veio para salvar toda a humanidade. Isso aparece no Evangelho, no versículozinho 5, no versículo 6, todas as pessoas verão a salvação de Deus. Se nós olharmos lá no Evangelho de Mateus e Marcos, quando eles vão ler e entender a missão de João Batista à luz da pregação, à luz da profecia de Isaías, eles não vão colocar esta fala que está lá no profeta Isaías, de que todas as pessoas verão a salvação de Deus. Quem coloca essa citação é apenas o Evangelho de Lucas, porque faz parte da sua teologia, faz parte da sua catequese, o ensino de que Jesus veio salvar a todas as pessoas. Quem é João Batista? João Batista, segundo a tradição cristã, foi o precursor, foi aquele que assumiu a missão de preparar o caminho do Messias. Historicamente falando, João Batista foi uma personalidade muito famosa, contemporâneo de Jesus, pregava a chegada iminente do reino de Deus. Jesus provavelmente foi seu discípulo e após João Batista ter sido preso e morto, Jesus assume a missão que era de João Batista
pregando o reino agora de uma forma distinta, de uma forma diferente de João Batista. Em outra oportunidade, nós aprofundaremos esses detalhezinhos. Pois muito bem. As comunidades cristãs entendem a missão de João Batista como a missão do precursor, aquele que veio preparar os caminhos do Senhor. Então é muito bonita a citação que se faz do Isaías, do profeta Isaías. Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas e os caminhos acidentados serão aplainados. Imagine a seguinte imagem. Deus quer vir ao nosso encontro. E Deus, para vir ao nosso encontro, precisa tomar uma estrada. Por estradas complicadas, tortuosas, sinuosas, montanhas, vales e colinas, Deus pode muito bem chegar até nós. Mas todos temos de convir que, se o caminho tomado para chegar em algum lugar for um caminho reto, nivelado, se chega muito mais rápido. Então, a grande mensagem do João Batista nesse dia para nós, nesse segundo domingo do Advento, é o seguinte: Deus quer vir ao nosso encontro, Deus quer nos salvar, mas nós precisamos fazer a nossa parte, facilitando os caminhos do Senhor em nossa direção. E qual é o processo para facilitar esse caminho? O Evangelho diz. João Batista pregava um batismo de conversão para o perdão dos pecados. A palavra conversão, em grego metanoia, significa mudar a mentalidade. Significa, nós devemos fazer um processo de mudar a nossa mentalidade mundana, anticristã, para uma mentalidade cristã a partir dos valores do Evangelho. Existem muitas coisas no nosso jeito de pensar e no nosso jeito de viver que não condiz com o Evangelho. Não são posturas de quem se diz discípulo e discípula de Jesus. Precisamos mudar isso na nossa vida. Nosso egoísmo, nossa falta de perdão, nossa falta de partilha e solidariedade para com os mais pobres, nossa falta de cuidado e preocupação para com aqueles que sofrem. Tudo isso precisa ser mudado em nós. Em hebraico, conversão se diz shuv, e o verbo significa voltar. Significa, estamos indo numa direção que não vai nos levar a nada, precisamos tomar consciência, dar meia volta e voltar para a prática da palavra, voltar para Deus. Então necessitamos fazer esse processo de volta, esse caminho de volta para facilitar a chegada de Deus na nossa vida. Precisamos mudar a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar e de viver, que muitas vezes não condiz com o Evangelho, para que Deus, de uma forma mais rápida, possa chegar na nossa vida e possamos experimentar em nossa vida a salvação que Ele deseja nos dar. Então é esse o grande apelo do João Batista. Esse é o grande apelo do precursor para nós nesse segundo domingo do Advento. Que você nessa semana possa pensar naquilo que precisa ser mudado na sua vida para que você possa experimentar de uma forma mais rápida e mais plena a presença de Deus salvadora na sua vida. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso e cheio de misericórdia, nós vos pedimos que nenhuma atividade terrena nos impeça de correr ao encontro do vosso Filho, mas, instruídos pela vossa sabedoria, participemos da plenitude de sua vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, sobre vossas famílias e permaneça para sempre. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, que nos cede esse espaço para evangelizar. A você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Deus te abençoe. Até o nosso próximo programa, o Pão da Palavra. Tchau, tchau.